Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de história de hoje, que nós temos que corrigir a página 8 sobre os haikais, tá? Então, vou colocar aqui para vocês acompanharem a correção. E depois vocês tinham uma entrevista para fazer, que vai ficar para uma correção depois, quando conseguirmos estarmos juntos na sala. Então, vamos lá. Então, vocês tinham aqui o haikai, que a professora explicou que ele é um poema, como se fosse um poema, né? Na verdade, uns versinhos de origem japonesa e que traz acontecimentos do cotidiano. Então, na 1 perguntou assim: quem são as pessoas citadas nos haikais? Então, as pessoas que foram citadas nos haikais foram o pai, a mãe, o vovô e o menino. Perguntou lá na 2 se essas pessoas pertencem a um grupo familiar ou à comunidade escolar. Então, vocês vão responder lá que é um grupo familiar. Na 3, nós temos: quando você está se divertindo em família, quem são as pessoas presentes com mais frequência? Então, vocês vão escrever aí, porque a resposta é pessoal, cada um vai responder o seu. Quais são as pessoas que são mais presentes, tá? E no 4, vocês tinham que criar um haikai. A professora deu um exemplo para vocês sobre a professora, sobre a quarentena. Então, vocês têm que fazer o de vocês. Vocês tinham também aí uma entrevista para fazer. E aqui nós vamos começar a aula de hoje, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar a data. Hoje é dia 19/5, tá? Terça-feira, 19/5. Então, colocando a data, nós vamos continuar. Aqui vocês vão responder com as respostas pessoais de vocês. Há diversos lugares que podem ser frequentados para a diversão. Em família, eu gosto de ir. Escrevam a resposta de vocês. Agora nós vamos para a B. Na escola, várias atividades são realizadas diariamente. Na hora do intervalo, o que eu mais gosto é de... E aí vem a resposta de vocês também. As pessoas da minha família que me acompanham nos momentos de diversão são... E na D, na escola gosto de brincar com... Respondendo isso, tá? Nós vamos então agora para o capítulo 2 do nosso livro. O capítulo 2, ele começa com essa imagem aqui, ó, de uma cidade, né? E essa cidade traz algumas coisas que nós temos na cidade que nós moramos também, como, por exemplo, farmácia, lanchonetes, praças, né, fábricas, casas, prédios. Então, aqui lembra bastante o que nós também temos na nossa cidade, certo? Então, agora, eu quero que vocês pensem aí. Quais são os lugares retratados aqui? Então, nós já conversamos que eu tenho praça, eu tenho prédios, eu tenho farmácia. E você já frequentou esses lugares? Então, acredito que a maioria de vocês já frequentaram praças, já viram as farmácias, já passaram na frente de fábricas, né? E como que é a vizinhança onde você vive? O que tem próximo da sua casa? Aqui próximo da minha eu tenho um posto de gasolina, uma churrascaria, um banco, eu tenho padaria, eu tenho açougue e eu tenho um mercado. E aí, na perto da casa de vocês, o que vocês encontram por aí? Agora, nós vamos lá para a página 12, tá? Do nosso livro de história. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a comunidade, tá? Então, a comunidade. Você aprendeu que o primeiro grupo do qual fazemos parte é a família. Então, o primeiro grupo que nós nascemos e nós conhecemos é a família.
Além dele, outro grupo que integramos desde criança é a escola. Nos dois, convivemos com pessoas de diferentes idades. Cada um tem uma função e desempenha um papel, tanto a família quanto a escola. Fazem parte de uma comunidade maior. A sociedade é composta de pessoas muito diferentes entre si, que se dedicam a diversas funções. Então, o que nós compreendemos aqui com essa explicação, tá? O que nós entendemos é que nós fazemos parte de um grupo. Então, tanto a nossa família quanto a nossa escola faz parte do nosso grupo. Esse grupo, ele é grande, né? Se a gente pensar em todos os familiares que fazem parte. Mas se a gente pensa na nossa família dentro de casa, ele se torna pequeno. E na escola, se nós pensarmos apenas na nossa sala, a gente tem um grupo. Se a gente pensa em todos os segundos anos, nós temos um outro grupo. E se nós pensarmos em todos os alunos, nós temos um grupo bem maior. Essas pessoas, elas têm jeitos diferentes, características diferentes. Então, existe loiro, existe moreno, existe baixo, existe alto, existe gordo, existe magro, existe moreno, existe branco, porque cada pessoa tem a sua característica física, características de personalidade diferentes um dos outros, certo? Agora, então, vocês têm uma atividade aí onde vocês têm que observar. Então, olhem aqui. Vocês têm que observar essas imagens aqui para poder responder essas questões que estão na próxima página. Para facilitar, eu vou explicar questão por questão para que vocês possam responder com atenção, tá? Vamos voltar lá para o nosso livro. Então, olha aqui. Então, nessa imagem aqui, ó, nós temos um menino comprando pão, uma menina aqui, uma família recolhendo um lixo que pode ser de uma praça, e na última imagem nós temos um bebê no colo de uma mãe, provavelmente indo ao médico. Quando vocês forem responder aqui, ó, quais são os lugares citados na cena? Então, nós vimos que tem uma padaria, uma praça e talvez um hospital. Então, é isso que vocês vão escrever aí. Quem são as pessoas que trabalham nesse local? Então, se eu pensar lá na padaria, quem trabalha na padaria? A pessoa que faz pão, que é o padeiro. Mas só ele trabalha na padaria? Quem mais trabalha lá? Quais são as outras profissões que nós encontramos? Tá? Isso vocês vão fazer com as 3 cenas que tem aí. Qual é a relação entre as pessoas em cada cena? Então, qual é a relação, ele quer saber, do menino com o padeiro? Né? O que ele fez? O que ele conversa? Qual é o padeiro? Ele tá lá para quê? Né? O médico. Então, é isso que vocês vão escrever. E na 2, quais são os espaços que você e a sua família, tá? Ó, sua família frequentam para comer. Então, quando vocês podiam sair de casa e frequentar outros lugares, que lugar que vocês gostavam de ir para comer? E para comprar alimentos, onde vocês costumam ir? Tratamento de saúde, né? Onde vocês sempre vão? E para comprar roupa e sapato? Hoje nós estamos fazendo muitas coisas pela internet. Mas e antes dessa pandemia, antes do coronavírus, onde que vocês iam comprar essas coisas? Em que lugar que vocês iam, tá? Então, quando vocês forem responder essas questões, vocês precisam responder com atenção, prestar atenção se a palavra vocês escreveram corretos. Se tiver uma dúvida, perguntar para quem estiver próximo de vocês, ou então falar com a professora, mandar uma mensagem para a professora poder responder para vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida. Eu tenho certeza que vocês conseguem responder isso com atenção, tá? E até a próxima aula de história. Um beijo e se cuidem, tá bom?